O Brasil já é uma das maiores potências do agronegócio mundial. Mesmo antes da pandemia, o setor enfrentava desafios globais, como barreiras não tarifárias e a guerra comercial entre Estados Unidos e China. O Cidadania Mundo conversa agora com Marcos Janck, professor de agronegócio global do INSPER, instituição de ensino sediada em São Paulo. Ele irá falar sobre os desafios e oportunidades do agronegócio brasileiro na atualidade internacional. Bem-vindo, Marcos. Primeiramente, eu queria lhe perguntar sobre os efeitos da pandemia sobre o agronegócio brasileiro nesse contexto mundial. Olá, Floriano. É um prazer estar com você e com todos os nossos telespectadores. Na verdade, acho que o tema do agro hoje é um tema muito forte, né, em relação às questões internacionais, uma vez que o Brasil é o terceiro maior exportador de agro do planeta. A pandemia, obviamente, atingiu a economia global como um todo, né, mas o Brasil tem se saído muito bem, principalmente no setor exportador de alimentos, de produtos agropecuários e alimentos, né. Aquilo que não é alimento sofre um pouco, como aconteceu com o etanol, com flores, com algodão, que são setores que tiveram queda de consumo muito importante, né, por terem parado, por terem sofrido aí, etanol sofreu com menor uso de automóveis, queda do preço do petróleo, mas tudo que é alimento foi muito bem, e principalmente tudo que é exportado, porque teve uma desvalorização cambial que ajuda o exportador e o setor como um todo, e teve também uma grande demanda vinda principalmente da China, né? O que é muito interessante é que a China, nesse período de pandemia, aumentou as suas compras em 15% do Brasil em relação ao mesmo período do ano passado, nesses primeiros 6 meses, né? E ela está comprando não apenas muita soja e algodão, assim, produtos que ela já comprava, mas, por exemplo, nesse momento ela compra muitas carnes também, uma vez que eles tiveram, antes da Covid, uma epidemia de peste suína africana, que dizimou 40% do rebanho da China. Então, eles passaram a comprar muito mais carne suína, de aves e bovina. Então, na verdade, a exportação tem sido recorde nos portos brasileiros nesses meses de pandemia, né? Bom, que é uma ótima notícia em meio a tantas más notícias pelo mundo inteiro, né? Você mencionou no início da sua fala que o Brasil é o terceiro maior produtor agrícola mundial. Quem são os dois primeiros? Basicamente Europa e Estados Unidos, né? Europa considerada todos os 27 países, e ela basicamente exporta produtos de maior valor adicionado, né? Como a gente conhece, tantos aí produtos europeus na área de vinhos, de queijos, etc., né? E depois são os americanos que exportam aí em torno de 160 bilhões de dólares, né? Bom, você então está se referindo... Você está se referindo aos exportadores, não necessariamente aos produtores, porque a China também é grande produtor, né? Esses são os maiores exportadores, Europa, Estados Unidos e Brasil, né? A China hoje é o maior importador individual do mundo, né? E é exatamente desde o ano 2000 que ela cresce violentamente nas importações, e o principal produto que ela compra do Brasil e do mundo é a soja, né? Que é o produto que ela usa para fazer ração de suínos e aves, né? Agora, se a gente for olhar os maiores produtores do mundo, aí vai ser, obviamente, Estados Unidos, China, Índia, Brasil, vão ser os 4 maiores aí, né? Até pela questão populacional, né? Obviamente que a China e a Índia têm as maiores populações do mundo, só que não conseguem exportar porque tem que atender primeiro as suas próprias populações antes de pensar em exportar. Muito embora exportem alho, por exemplo, no caso da China, né? Que o Brasil é comprador de alho chinês, né? O que é um dado curioso. Você sabe que a China, ela hoje importa aí 160 bilhões de dólares, mais ou menos, se contar Hong Kong junto, vai para 180, mas a China exporta 90 bilhões de dólares. Exporta quase tanto quanto o Brasil, que está com 100 bilhões de dólares. E curiosamente, o que a China mais exporta, praticamente metade da exportação da China, está no campo das frutas, legumes, verduras e pescados.
né? A China, quando fez a sua grande revolução industrial, né, nos anos 70, depois lá do presidente Deng Xiaoping, que ela transportou mais de 200 milhões de chineses do campo para a cidade, né? Então a população cresceu pela urbanização e pela renda per capita, né? Aí ela se tornou grande importadora e, ao mesmo tempo, ela fez uma revolução na sua agricultura, concentrando nos bens intensivos em mão de obra, certo? E aí comprando bens intensivos em capital, né? Então ela passou a comprar soja, né, que é um produto que utiliza pouca mão de obra, e eles não têm terra, não têm água, então eles passaram a comprar grandes volumes de soja, depois compraram algodão, carne, celulose, etc., mas passaram a produzir, a concentrar a sua agricultura nas frutas, legumes, verduras, voltadas à exportação, né? E hoje ela é o quarto maior exportador do mundo em agro. O que em si é um dado surpreendente, né? E a gente fica pensando o seguinte: se a China, que tem tantas limitações com relação à própria falta de terra e água, como você bem disse, porque eles têm grandes regiões de deserto e áreas montanhosas também, conseguem exportar quase a mesma coisa que o Brasil que tem terra em abundância, água em abundância, poderia ainda exportar muito mais do que exporta hoje, não é? É verdade, é verdade. E eu acho que nós estamos, nessa década, atacando dois problemas muito importantes para a gente conseguir exportar mais, né? O primeiro é o que se chama de integração lavoura-pecuária, né? Porque a gente fez uma revolução agrícola nesse país muito grande, que foi a questão lá do plantio direto, você plantar sem revolver o solo, uma técnica altamente conservacionista adaptada aos trópicos. Depois veio as 2 safras por ano, porque a gente conseguiu, na mesma estação de chuva, colocar soja e milho ou soja e algodão. Aí nós fizemos também todo esse processo de interiorização, chegando até os cerrados, né? Fizemos uma revolução em agroenergia. E agora o que está vindo por aí é uma possibilidade de modernizar a pecuária, né? A gente tem hoje 80 milhões de hectares de áreas agrícolas e 170 milhões de hectares de pastos. E boa parte desses pastos vão virar agricultura dentro do que se chama de integração lavoura-pecuária, que é um sistema fantástico que permite você fazer 2 safras agrícolas mais a pecuária na mesma área, certo? Então, eu acho que isso realmente é uma grande possibilidade para a gente aumentar as nossas exportações sem ter que derrubar nenhuma floresta, né? E a outra grande revolução que está acontecendo, graças à excelente atuação do ministro Tarcísio, né, que junto com a ministra Tereza são os 2 grandes astros desse governo, na minha visão, né, é exatamente a questão da logística, né? Nós já estamos transportando volumes muito expressivos de soja, de milho e de outros produtos, carnes, etc., por trem, né? E estamos resolvendo 80 anos que o Brasil dependia só de caminhão em distâncias longas. Agora, finalmente, com tudo isso que está acontecendo, com a renovação da malha paulista, com os investimentos lá na Norte-Sul, com a saída pelo Arco do Norte lá na 163, estamos conseguindo ganhar muita eficiência na logística e nos portos, né? Tanto que esse ano a gente conseguiu tirar soja, milho, algodão, café, carnes em volumes recorde, né, sem ter problema de acúmulo de caminhões ou de navios em portos, né? Eles estão muito mais eficientes do que estavam 10 anos atrás. Bom, o que é uma ótima notícia também em relação a essa primeira parte, isso que você chamou uma outra revolução, que é a fusão das áreas de pasto com as áreas de agricultura. Em que estágio está essa transformação no início e quanto tempo ainda vai demorar para a gente ver os resultados disso? Olha, a gente tem hoje mais ou menos 15 milhões de hectares, né, de integração lavoura-pecuária, e podemos chegar a 30 milhões de hectares, né? Então, eu acho que é um salto grande aí que vai acontecer nesses próximos 10 anos, vai ser a gente conseguir duplicar essa possibilidade do uso de pastagem para fazer agricultura e pecuária ao mesmo tempo, né? Porque quando a gente fala dessa integração, a gente está falando da possibilidade de fazer ao mesmo tempo, de forma rotacionada ou de forma simultânea, agricultura e pecuária em áreas que antes era só pasto.
né? Nós estamos conseguindo hoje plantar produtos agrícolas em terras menos férteis que antes só serviam lá para pasto e que estão agora começando a virar agricultura. Eu acho que essa é a nossa grande revolução agrícola que ainda vem pela frente. E uma coisa muito importante é o seguinte, a gente está falando de algo que só os trópicos fazem. Portanto, o Brasil é quase único nisso, porque já que a África é muito atrasada ainda no seu sistema agrícola e ainda é um sistema tribal, né, e ainda tem problemas de acesso e de tecnologia, basicamente, quem faz hoje bem feito é o Brasil e alguns países da Ásia, né? Mas quem tem terra para fazer isso ainda é o Brasil. Falando das exportações brasileiras, né, de produtos agropecuários, você diria que as principais barreiras ou limitações aos produtos brasileiros hoje advém de questões tarifárias, de protecionismo, ou advém de questões não tarifárias, como, por exemplo, questões ambientais? Eu até li o artigo recente que você escreveu sobre a questão do desflorestamento, né, desmatamento da Amazônia. Qual dos dois mundos cria mais limitações para o Brasil, ou são os dois mundos, tarifários e não tarifários? Olha, eu acho que deixou de ser tarifário, sabe, Floriano? A gente, no tempo lá da rodada lá do GATT, né, e da OMC, né, quando a gente tinha ainda alguma disciplina, né, que a gente estava sendo criada nessa área do acesso a mercados, a gente se concentrava no problema de subsídios agrícolas, que até hoje são muito fortes, inclusive em países em desenvolvimento, como a China. A China hoje já subsidia mais a sua agricultura do que a própria Europa, né? E a gente se concentrava na questão das tarifas, né? Reduzir tarifas, ampliar cotas de acesso, né? Em produtos que usam cotas. Eu diria que nesses últimos 10 anos o mundo passou a focar principalmente em barreiras técnicas, sanitárias e burocráticas, eu chamaria, tá? A gente tem uma grande quantidade, por exemplo, de barreiras de ordem sanitária. O Brasil ainda enfrenta, por exemplo, em carnes, dificuldade de acesso porque tem aftosa, porque tem problemas lá com salmonela, porque tem outros tipos lá de doenças, né? Ou então simplesmente barreiras técnicas, por exemplo, lá no suíno, o uso da ractopamina, que é um promotor de crescimento, que não pode usar em alguns países. Então você tem ainda esse tipo de barreira, ou são barreiras simplesmente burocráticas. Por exemplo, a habilitação de frigoríficos para exportar para a China ou para outros países. É um processo lento, moroso. Hoje, somente 100 frigoríficos hoje conseguem entrar direto na China. Então, eu acho que essas barreiras são hoje as mais importantes. E pela frente, deve vir barreiras no mundo do meio ambiente, tá? Elas não são ainda muito importantes, mas você veja pelo acordo UE-Mercosul que eles estão querendo impor determinadas barreiras se o Brasil não cumprir o seu Código Florestal. Então, eu acho que vai vir pela frente também uma pressão muito grande na área ambiental. Agora, as duas maiores economias do mundo, Estados Unidos e China, estão aí nesse processo que muitos chamam de guerra comercial, e a China se transformou no maior parceiro comercial do Brasil. Os Estados Unidos são o segundo maior parceiro comercial do Brasil. Como é que você vê essa disputa entre Estados Unidos e China se refletindo sobre o agronegócio brasileiro? Olha, primeiro eu acho que o fato das duas maiores economias do mundo se juntar para fazer um acordo bilateral, né, um acerto bilateral, né, que define metas de volumes, prazos e mecanismos bilaterais de aumento do comércio bilateral, principalmente na direção dos Estados Unidos para a China, né, porque os Estados Unidos tinham um déficit e falou que quer reduzir esse déficit em 200 bilhões de dólares com a China, e aí fazem lá um acerto. Eu acho que isso é péssimo, porque isso daí rasga 80 anos de acordos multilaterais que foram feitos com a liderança norte-americana, certo? E que hoje, na gestão Trump, ele simplesmente fala o seguinte: America First, né? E a gente vai fazer acordo com todos os países que a gente tem déficit, ele falou em 15, 16 países,
e dane-se o resto do mundo. Isso é o rompimento da regra da nação mais favorecida, que é uma regra fundamental do sistema OMC-GATT, né? Organização Mundial de Comércio. Então, eu acho que é muito ruim isso. Agora, o acordo que foi assinado em janeiro não está sendo cumprido, né? Os americanos tinham, por exemplo, na agricultura, um superávit, estavam exportando cerca de 25 bilhões de dólares, aliás, 35 bilhões de dólares, não, desculpa, 25 bilhões, caiu para 10 bilhões, o Brasil passou de 24 para 34 bilhões, certo? Então, eles realmente a guerra comercial nos deu 10 bilhões de dólares a mais na exportação agro para a China. Os americanos caíram 10 bilhões, foram para cerca de 15 bilhões. E pelo acordo comercial assinado em 15 de janeiro, eles teriam que passar de 15 para 34 bi esse ano e de 34 para 44 o ano que vem. Isso não está sendo cumprido porque a guerra comercial continua, as restrições continuam em pé ainda em diversas áreas. E, na verdade, essa guerra não é apenas comercial, é uma guerra tecnológica, é uma guerra de poderio militar, é uma guerra que envolve alta tecnologia em diversas áreas. Então, eu acho que a gente só vai ter um cenário claro de como fica isso depois das eleições americanas. Se o Trump ganhar, vai ser mais complicado, imagino eu, ele vai apertar ainda mais a China e pode ser que saia um acordo na direção de transferir para a China boa parte do que o Brasil teve nesses últimos 2 anos. Agora, se o Biden ganhar, eu acho que é um cenário, vai continuar sendo belicoso, mas menos do que numa gestão Trump. E nesses casos, né, porque a gente sabe que os democratas também, como você acabou de dizer, têm uma visão crítica da China. Em ambos os casos, a partir do resultado das eleições norte-americanas, que a princípio seria um novembro, mas agora o Trump já mandou aí um Twitter querendo adiar as eleições, enfim, tem essa discussão colocada aí também, mas em relação ao Brasil, como é que você acredita que o Brasil deveria se posicionar estrategicamente para se preparar para um novo momento que vem por aí? Olha, eu acho que o Brasil não pode tomar partido na guerra comercial, sabe? Eu acho que é um erro a gente ficar alinhado com as teses americanas em detrimento da China e, mais ainda, ficar criticando a China desnecessariamente, sabe? Eu acho que a China hoje é o maior cliente do Brasil, é o principal importador, e para o agronegócio ela representa nesse momento 40% da exportação do agro. A gente vai exportar para a China este ano cerca de 40 bilhões de dólares, certo? E para os americanos a gente vende 5 bilhões de dólares em agro. Então a China vai ser 8 vezes maior do que os Estados Unidos. Ela também é grande investidora aqui no Brasil. O que eu acho que a gente tem que fazer é pavimentar a relação com a China, né? Porque ela é muito oportunista, né? Hoje a gente tem na China um grande cliente porque a China saiu da Covid antes de outros países, porque ela teve o problema da peste suína, que é um problema momentâneo que derrubou fortemente a produção de carne na China, e também por conta da guerra comercial que momentaneamente nos deu a oportunidade de vender para a China muito mais do que os Estados Unidos. Todos são fatores conjunturais. O que falta? Falta a gente criar uma situação estrutural de médio e longo prazo, com mais transparência, com mais previsibilidade. Por exemplo, abertura sequencial de frigoríficos além de 100 plantas como a gente tem hoje. Acesso ao mercado negociado. Investimentos chineses aqui no Brasil compensados por acesso na China, sabe? Eu acho que não tem nada demais com que a China faça grandes investimentos aqui, faz sentido para ela, mas ela também tem que abrir mais o seu mercado em setores que ainda estão protegidos hoje, né? Então eu acho que dá para melhorar essa relação com a China sem com isso atrapalhar as relações com os americanos, já que os americanos são o nosso maior concorrente hoje em agronegócio. Temos uma agenda com eles na área de inovação, de biocombustíveis, na área de abrir mercados pelo mundo afora que ainda são protegidos, principalmente na África e na Ásia. Ou seja, a gente pode ter uma grande cooperação em agronegócio com os Estados Unidos,
mas a gente tem que entender que eles são concorrentes nossos em agro e que a nossa prioridade na questão das exportações de agronegócio e mesmo de atração de investimentos hoje é a China, porque a China é justamente que mais depende do Brasil, né? A China, a gente vai ter que ter com a China um casamento obrigatório, né? Porque que é dado pelos fatos, quer dizer, a China tem hoje uma deficiência grande de produtos e o Brasil tem aí um superávit grande, essas coisas elas acabam se casando. Ainda mais pensando no longo prazo, né? Mas pensando também, além de Estados Unidos e China, obviamente que o mundo é maior, né? Quais seriam as outras preocupações ou outras determinações que o Brasil deveria ter na busca de uma diversificação e na busca de novas parcerias também com outros países ou outros blocos econômicos, pensando estrategicamente no mundo como um todo? Olha, eu acho que a gente tem uma notícia muito boa, que é o fato que as economias emergentes do mundo têm um imenso potencial de crescimento e de demanda nos próximos anos, certo? Então, você tem, por exemplo, além da China, você tem os países do Sudeste Asiático, que são 10 países da ASEAN, né, e que representam 640 milhões de habitantes. Indonésia, Filipinas, Vietnã, Mianmar, Tailândia, com que eu acho que já são hoje mercados muito importantes do agro e podem ser ainda mais se nós aprofundarmos as nossas relações comerciais com eles. Depois, mais à frente, inevitavelmente, virá a Índia e a África, certo? Que são regiões ainda que não têm muita renda per capita, mas vai ter crescimento populacional muito intenso. Se a gente soma África e Sul da Ásia, a gente tem hoje 3 bilhões de pessoas, que serão 5 bilhões em 2050 e serão 7 bilhões em 2100. Portanto, é uma região que tem que ser trabalhada e que hoje só representa 9% do que nós exportamos em agro. E temos uma outra área que já é muito estratégica hoje, que é o Oriente Médio, que compra diversos produtos do Brasil, certo? Então, eu acho que os países emergentes do Oriente são o nosso destino, né? E o que a gente tem que fazer? Eu acho que a gente tem que, primeiro, temos que conseguir crescer de forma mais organizada, certo? Temos que diminuir essa volatilidade, esse curto-prazismo e construir relações que permitam que o crescimento da oferta seja harmônico. A gente tem que resolver esse problema lá do desmatamento na Amazônia, que é um problema que preocupa o mundo inteiro e que pode virar barreira ao Brasil. E temos que diversificar mercados e produtos. Quer dizer, de um lado, sair dessa dependência China para outros países da Ásia e da África e também diversificar produtos, porque hoje a gente vende basicamente 10 produtos, né? Poderíamos entrar, por exemplo, na área das proteínas, fazer peixes, fazer, por exemplo, lácteos, né? Então, existem várias áreas aí que nós poderíamos atuar na diversificação de produtos e também valor adicionado, né? Porque hoje a gente basicamente vende commodities que são precificadas pelo mercado, né? A gente poderia fazer, por exemplo, produtos mais elaborados, por exemplo, no setor de carnes, né? Poderíamos atuar com carnes gourmet, com carnes com marca, café e tantos outros produtos, né? Então eu vejo aí um grande potencial na diversificação de mercados, produtos e na organização da oferta, evitando o desmatamento ilegal, quer dizer, acabando com a ilegalidade e trabalhando apenas dentro do Código Florestal, né? E olhando as nossas relações comerciais lá fora de forma mais de longo prazo, de médio prazo, e não apenas com atitudes de curto prazo. E você já vê ações na iniciativa privada e políticas por parte do Estado e do atual governo nesse sentido que você acabou de explicitar? Olha, eu acho que a gente tem avanços, como a gente tem visto com a ministra Tereza abrindo mercados pelo mundo, né? Ela abriu, pelo que eu sei, 85 mercados nessa gestão, né? Acho que foi uma grande conquista, algo até que outros ministros anteriores já vinham fazendo. O próprio Blairo atuou muito fortemente nisso, mas eu acho que a Tereza está conseguindo agora bons resultados, porque diversos países estão com problemas de abastecimento
e precisam do Brasil e têm se aberto para o Brasil, né, como aconteceu lá com o Egito, com alguns países que são importadores líquidos de alimentos, né? Eu acho que na parte da infraestrutura as coisas estão avançando bem. O que eu sinto falta? Eu sinto falta de uma ação mais organizada no combate ao desmatamento ilegal, na implantação do Código Florestal, que já completa 8 anos e ainda não foi implementado pelos estados, com exceção lá do Mato Grosso, que avançou mais. Os demais estados não fizeram essa implantação e é fundamental que eles façam e façam os seus planos de regularização ambiental. E acho que falta uma ação também de política comercial do Itamaraty, do Ministério da Economia, no sentido de aproveitar a chance e fazer acordos comerciais que o Brasil não fez nos últimos 20 anos, né? Por que não ter mais conversas com a ASEAN? Por que não fazer um acordo com o Japão e Coreia? Por que não aprofundar as relações com os Estados Unidos? Quer dizer, a gente ficou parado nesse mundo da política comercial e, infelizmente, outros países fizeram. É só olhar lá para o Chile, lá para o Peru, lá para a Nova Zelândia, Austrália, Canadá. Todo mundo fez acordos comerciais e a gente ficou dependendo da eficiência do produtor, né? Mas, na verdade, a gente tem que assegurar, tem que cobrir as nossas relações comerciais com acordos comerciais de maior envergadura. Olha, Marcos, nosso tempo se esgotou já. Eu queria agradecer muito a participação sua aqui no Cidadania Mundo. O Cidadania Mundo termina aqui. Esta entrevista já está disponível no site do Senado e também no nosso canal do YouTube. Obrigado e até a próxima.